Boa noite. Tendo sido apresentados os sons consonânticos e vocálicos da língua grega antiga, vamos neste e nos próximos vídeos abordar alguns fenômenos que, mais direta ou mais indiretamente, afetam a pronúncia da língua. Vamos começar pela acentuação das palavras. Todas as palavras gregas, com exceção dos proclíticos e enclíticos, possuem uma sílaba acentuada, o que é indicado por uma marca gráfica, por um sinal gráfico. Essa acentuação da sílaba, que em grego é chamado de prosodia, consiste em uma variação na altura, isto é, na frequência do som, e não na pressão com que o som é proferido. A diferença entre uma sílaba acentuada e uma sílaba não acentuada seria uma quinta ascendente. Isso segundo alguns estudiosos, como Kühner, Riemann e Goelzer, a diferença de uma sílaba acentuada para uma não acentuada seria de uma quinta ascendente. Há três possibilidades de acentos em grego. O acento agudo, prosodia oxeia, o acento grave, prosodia bareia, e o acento circunflexo, prosodia oxybareia. O acento agudo consistiria, em termos prosódicos, em ascender a altura em uma quinta. O grave, em ascender uma terça, e o circunflexo, em ascender e descender uma quinta na mesma sílaba. Vamos tentar ver isso de modo... tentar esclarecer isso. Então, os acentos em grego são acentos musicais. Nós temos aqui o pentagrama com a clave de sol, e duas colcheias, uma semínima, para indicar que as duas primeiras sílabas têm uma duração metade da última. E com base nisso aqui, a gente vai tentar explicar o acento em grego. Então, o acento aqui se encontra na última sílaba, o acento agudo. Então, segundo o que se supõe, esse acento agudo faria com que a pronúncia da última sílaba fosse elevada uma quinta com relação à pronúncia das duas primeiras. Essa palavra significa cabeça em grego. Ela aparece nas três ocorrências. Na última, significa cabeça também, só que se encontra no caso genitivo, nós vamos ver ainda isso, e nas duas primeiras, no caso nominativo ou vocativo. Então, a pronúncia da palavra com acento agudo consistiria em elevar uma quinta, seria algo tipo kefale, kefale. Então, elevando-se uma quinta. Aqui, no caso do acento grave, supõe-se que seria uma elevação de uma terça, né? Está passando de sol para si, né? Elevação de uma terça. Kefale, kefale. Aqui, kefale, kefale, kefale. A altura sobe bem mais, sobe uma quinta e o outro uma terça, né? Aqui, no último caso, kefale, kefale. Então, kefale, kefale, kefale. Acho que eu não subi bem uma terça aqui no segundo caso, mas espero que esteja claro. O vocábulo grego para a palavra acento é prosodia. Os gramáticos gregos já usavam essa palavra. Isso significa literalmente o canto que acompanha, né? O canto que acompanha a palavra. Vocês já tinham essa noção de que o acento era um acento musical, né? Então, comparação entre o acento em grego e o acento em português ou latim. O acento de uma palavra
destaca sonoramente uma sílaba dessa palavra em relação às demais sílabas. No caso do português e do latim, o acento consiste em pronunciar a sílaba a ser destacada com uma pressão, uma força maior. No caso do grego, o acento consiste em elevar a altura da sílaba a ser destacada. Pode-se ilustrar esses dois sistemas diferentes de acentuação usando-se, por exemplo, o teclado de um piano. Imaginemos uma palavra de 3 sílabas e todas as sílabas com a mesma duração. Para facilitar, vamos imaginar que é 3 sílabas com a mesma duração. E caindo a acentuação, o acento, na segunda sílaba. Então, nós temos uma palavra de 3 sílabas, cada sílaba tem a mesma duração das outras 2, e o acento cai na segunda sílaba. Ao invés de pronunciarmos a palavra, vamos tocá-la no teclado de um piano. Tomemos a tecla Dó central, C4, um ponto de partida, esse som aqui. Se tratasse de uma palavra do português ou do latim, nós tocaríamos 3 vezes a mesma tecla, só que com mais força a segunda vez. Repetindo. Se tratasse de uma palavra do grego, nós tocaríamos uma vez o Dó central, em seguida a quinta ascendente, o Sol, e depois, de novo, o Dó central, como Então, isso para mostrar que o acento em grego não é um acento de pressão, né? Não é algo tipo, mas algo tipo, é uma variação na frequência, na altura do som. Alguns exemplos. Antes de pronunciar os exemplos aqui, um disclaimer. Apesar de nós sabermos que o acento do grego antigo é um acento musical, nós, nos cursos de grego das universidades do Brasil e fora do Brasil, nós pronunciamos o acento como sendo um acento de pressão. Seria muito pouco prático e exigiria um aprendizado quase que musical para nós pronunciarmos as palavras em grego, e não só as palavras, mas os textos em grego, com o acento musical. Então eu vou pronunciar com acento de pressão, com acento de força. Então, alguns exemplos: palavras com acento agudo. Anthropos, que significa homem. Arche, que significa princípio. Logos, discurso. Episteme, ciência. Phos é uma palavra que não é usada no dialeto ático, mas é usada no dialeto jônico épico, em Homero, por exemplo, né, que significa homem. Ara, uma partícula que significa portanto, e oikoi, um advérbio que significa em casa. Acento circunflexo. Zon, animal. Soma, corpo. Epistemai, ciências. Aqui nós vamos ter que pronunciar de modo diferente a palavra, se nós fôssemos ser rigorosos quanto ao acento musical. Aqui teria que ser algo tipo episteme. Aqui seria epistemai. Teria que subir e descer na mesma sílaba uma quinta, que eu acho bastante difícil. Alethos, né, verdadeiramente, de fato. E aqui
a gente tem uma palavra muito parecida com a palavra do grupo anterior, que tinha acento agudo, aqui com acento circunflexo. Eu disse que essa palavra com acento agudo, fus, ocorre em Homero, e aqui com acento circunflexo ocorre em Homero também, mas em ático também. Significa fus, fus. Eu subdesço na mesma sílaba com aproximadamente uma quinta. Né? Essa palavra significa luz, essa palavra significa homem, e o acento distingue os significados. Uma outra palavra, ara, também com acento circunflexo na primeira sílaba, parecida com essa, mas não é só o acento aqui que distingue o significado. No primeiro caso, na primeira ocorrência aqui, o sentido de portanto, a primeira vogal é breve. E aqui nessa ocorrência, a palavra que é uma partícula interrogativa significa será que a primeira vogal é longa. Então, no caso dessas duas palavras, não é só o acento que distingue as duas, mas também o fato de, nesse segundo caso, o A ser longo e no primeiro caso, o A ser breve. O primeiro A. Oikoi, que significa casas. De novo, a gente é muito parecida com oikoi, que significa em casa, mas não é apenas o acento que distingue as palavras, mas também o fato de que esse oi final, no segundo caso, ele é mais breve, é pronunciado de modo mais breve do que no primeiro caso. Enfim, exemplos com acento grave. O acento grave, ele vai ser, como nós vamos ver, na verdade, uma alteração do acento agudo. E ele só ocorre na última sílaba de palavras, quando a palavra seguinte tem uma acentuação própria. Ou seja, era um acento agudo, mas foi colocado em uma palavra a qual se segue uma outra palavra com acento próprio, daí ele muda para grave. Nós vamos ver isso, né? Tus filhos, os amigos, kaloi logoi, belos discursos. Então, voltando a onde pode cair o acento agudo. O acento agudo, como em português, pode cair na última sílaba da palavra, na penúltima sílaba e na antepenúltima. E como em português, se o acento agudo cai na última sílaba, a palavra é chamada de oxítona. Se ele cai na penúltima sílaba, a palavra é chamada de paroxítona. E se ele cai na antepenúltima sílaba, a palavra é chamada de proparoxítona. O acento circunflexo, ele só pode cair na última e na penúltima, nunca na antepenúltima sílaba. Se o acento circunflexo cai na última sílaba da palavra, ela é chamada de perispômena. Se cai na penúltima sílaba da palavra, ela é chamada de properispômena. E o acento grave só cai na última sílaba, e é uma alteração desse acento aqui agudo. Vamos ver alguns exemplos, né, de acento agudo na antepenúltima sílaba. Anthropos, né, homem, nós já tínhamos visto essa palavra. Thalata, mar. Polemos, guerra. O acento agudo pode cair também na penúltima sílaba. Remera, tarde. Alopex, raposa. Marre, batalha. E o acento agudo pode, enfim, cair na última sílaba. Elpis, esperança. Uranós, céu. Kefalé, cabeça. O acento circunflexo, como nós vimos, pode cair na penúltima e na última sílaba. Na penúltima, alguns exemplos. Citos, significa trigo, pão. Agroikos, significa camponês. E zoon, significa animal. Na última sílaba, timan, significa honrar, o verbo honrar. Psyche, a planta, a figueira. Canun, significa cesto. Acento grave, né, só pode ocorrer na última sílaba e tem que se seguir a palavra que tem acento grave, uma outra palavra que tem acento próprio.
kaloi logoi, belos discursos, poloi stratiotai, muitos soldados, mikra, agorá, uma pequena praça. Então, só na última sílaba que o acento grave pode ocorrer. Como eu disse, é uma variação do acento agudo, né, da última sílaba. Algumas regras de acentuação. O que é importante a gente sempre identificar na palavra que vai ser acentuada, ou que é acentuada, é identificar o último grupo vocálico da palavra, ou seja, a vogal ou o ditongo que ocorrem na última sílaba. Então, isso vai ser muito importante, olhar para a palavra e olhar para a vogal da última sílaba, ou vogal ou ditongo. Por quê? Como nós vimos, o acento agudo pode estar na última, na penúltima e na antepenúltima sílabas. E ele pode estar sobre grupos vocálicos longos e breves. Ou seja, pode ser... O que é um grupo vocálico longo? É uma vogal longa ou um ditongo. O que é um grupo vocálico breve? É uma vogal breve. E alguns ditongos, como oi e ai, também em situações finais, mas isso não é tão importante. O que importa a gente ter em vista é o seguinte: grupos vocálicos longos são vogais longas e ditongos. Grupos vocálicos breves são vogais breves. Então, o acento agudo pode estar em vogais longas ou breves ou em ditongos. E ele pode estar na última, penúltima e antepenúltima sílaba de uma palavra. Agora vem a restrição. Ele só pode estar na antepenúltima se a vogal da última sílaba for breve. Não pode ser nem uma vogal longa, nem um ditongo. Então, o acento agudo pode estar na última sílaba, na penúltima sílaba e na antepenúltima sílaba. Pode estar em vogais longas, como aqui, o pus, ou breves, como orthos, ago, logos, os dois são breves aqui, na verdade. Agora, se o acento agudo estiver na antepenúltima sílaba, se a palavra for proparoxítona, a última vogal da palavra tem que ser breve, que é o caso aqui. Polemos, proparoxítona, a última vogal é breve. Anthropos, proparoxítona, a última vogal é breve. Para que a palavra seja paroxítona, não importa se a última vogal é breve, que é o caso aqui, ou longa. Para que a palavra seja oxítona, não importa se a vogal é breve ou longa. Agora, para que a palavra seja proparoxítona, é necessário que a última vogal da palavra seja breve, que é o caso aqui, nas duas palavras. Acento circunflexo. Ele só pode estar em grupos vocálicos longos, isto é, em vogais longas, sobre vogais longas e sobre ditongos. Não pode estar nunca sobre vogais breves. E ele pode cair na última sílaba ou na penúltima sílaba. Para que ele caia na última sílaba, evidentemente que a vogal tem que ser longa ou um ditongo, né? Orthos, a última vogal, aqui é longa, né? E significa corretamente. Eipein, o ditongo aqui é um ditongo, é longo, então ele pode cair na última sílaba desde que ela seja longa. O fato de uma sílaba ser longa não significa que o acento vai ser circunflexo, ele pode ser agudo. O fato de a última sílaba ser longa. Então, a palavra perispômena, a palavra que tem acento circunflexo na última sílaba, né, ele só pode ocorrer na última sílaba, a palavra só pode ser perispômena se a última sílaba tiver uma vogal longa ou um ditongo. Para que a palavra seja properispômena, ou seja, para que o acento circunflexo caia na penúltima sílaba, é necessário que a vogal da última sílaba seja breve.
É o que está sendo dito aqui. Uma palavra só pode ser properispômena se o grupo vocálico da última sílaba da palavra for uma vogal breve. É o caso aqui. Doron, acento circunflexo na penúltima, mas a última é breve, a última vogal. Retairos, acento circunflexo na penúltima e a última é uma vogal breve. Agora aqui, Athenai, que significa Atenas. Doron significa presente, Retairos, companheiro. Athenai. A gente tem a princípio um ditongo aqui. Então, um ditongo é longo, né? Então não deveria poder ter o acento aqui na penúltima sílaba. Só que nós vimos no vídeo sobre ditongos que os ditongos ai e oi em declinações e em algumas formas da conjugação são considerados breves para efeito de acentuação. Eles eram pronunciados de modo bem curto. E isso justifica que o acento aqui esteja na penúltima, o acento circunflexo esteja na penúltima sílaba, porque esse ditongo ai aqui é considerado breve para efeitos de acentuação. O acento grave, né, é uma alteração, na verdade, do acento agudo. Uma palavra oxítona muda o acento de agudo para grave quando a ela se segue uma palavra com acentuação própria. Há várias situações em que isso não ocorre. Por exemplo, se tiver uma pontuação depois da palavra com acento agudo, então a palavra mantém o acento agudo, não muda o acento agudo para grave. Por quê? Porque não se segue a ela uma palavra com acentuação própria. Se segue o quê? Uma pontuação. Mantém o acento agudo. Quando se segue um enclítico, enclítico a gente vai ver no próximo vídeo o que é. O enclítico é uma palavra que não tem acentuação própria. Se não tem acentuação própria, o acento continua agudo, não muda para circunflexo. Sophostis significa um certo sábio. Um certo sábio, um certo é esse tis aqui. Então, quando se segue uma palavra elidida, né, que perdeu uma vogal, também mantém o acento. Aqui a gente tem o acento na última sílaba, embora tenha duas vogais, aqui está na última sílaba, o acento continua. E nos interrogativos, esses interrogativos aqui são sempre tis e ti, são os interrogativos. Tis e ti. Sempre mantém o acento agudo, nunca mudam o acento para grave. Mesmo numa situação como essa aqui, tis rutos, né, segue-se ao tis uma palavra com acentuação própria, ele mantém a acentuação. Isso tudo, essas regras são muito detalhadas, eu sei, mas nós vamos, essas regras vão ser repetidas, nós vamos visualizá-las muitas vezes no futuro, repeti-las, e se nós não decorarmos todas agora, não tem problema, a gente vai decorando passo a passo essas regras. Uma última regra que normalmente a gente não vê muito essa regra nos manuais, mas eu acho importante para evitar um erro comum que a gente vê de alunos que estão aprendendo grego. Essa é uma regra positiva. As regras anteriores não diziam exatamente aonde cai o acento. Diziam onde o acento pode cair e onde ele não pode cair, mas não onde ele cai de fato. Essa quarta regra é uma regra positiva. A regra é a seguinte: se a vogal da última sílaba é breve e a da penúltima sílaba é longa, então, já dois critérios: a da última sílaba tem que ser breve e a penúltima longa, e o acento cai na penúltima, ele é necessariamente circunflexo e nunca agudo. Por exemplo, aqui, epistemai, esse ai é considerado breve para efeito de acentuação, como nós vimos anteriormente no Athenai, né? O ai é breve. Então, última sílaba tem uma vogal breve. O acento cai na penúltima. E a penúltima é longa, o eta é uma vogal longa, o acento tem que ser circunflexo. Reparem que no singular o acento é agudo.
episteme, no plural, epistema, as ciências, o acento é circunflexo. O acento se mantém na penúltima sílaba e a vogal da última sílaba torna-se breve, né? Esse ai é considerado breve. E aqui, no caso do singular, a vogal da última sílaba era longa. Então, erro comum, as pessoas escreverem epistemae com acento agudo. Não é acento circunflexo. Glota, língua. Última vogal breve. O acento cai na penúltima sílaba. A penúltima sílaba tem vogal longa, acento circunflexo. Glota, e não poderia ser glota com acento agudo. Horai, plural de hora. Hora no singular é região, né? Hora no singular tem acento agudo. A última sílaba é longa, a vogal da última sílaba é longa. Horai no plural tem acento circunflexo. Por quê? Porque esse ai aqui é considerado breve para efeitos de acentuação. Essa regra é a única regra positiva, como eu disse. Algumas exceções que, na verdade, não são propriamente exceções. É quando a palavra é composta e o segundo elemento é uma partícula átona. Por exemplo, hoste. Isso aqui, na verdade, não é uma palavra só, é uma composição de duas palavras. Então, aqui, aparentemente, nós teríamos uma vogal longa na última sílaba, uma vogal breve na última sílaba, uma vogal longa na penúltima sílaba, o acento cai na penúltima sílaba, essa regra aqui, né? Deveria ser circunflexo. Não é, porque na verdade são duas palavras escritas juntas. Uma partícula aqui e uma conjunção aqui. Isso também é uma regra que vai ser importante quando nós formos ver declinações em que há contrações e, sobretudo, verbos contratos. Verbos em que há contração. Conjugação de verbos em que há contração. No caso de palavras, de sílabas que sejam sílabas contratas, que sofreram uma contração de duas vogais ou de uma vogal e um ditongo, o que vai acontecer? Se antes da contração nenhuma das sílabas era acentuada, nenhuma das sílabas que foram contraídas era acentuada antes da contração, então depois da contração a vogal contrata não recebe acento. Se antes da contração a primeira sílaba era acentuada, depois da contração a sílaba contrata recebe um acento e o acento é circunflexo. Se antes da contração a segunda sílaba era acentuada, a segunda das sílabas contraídas, então a sílaba contrata vai receber um acento e o acento vai ser agudo. Não é necessário, por enquanto, a gente atentar muito para essa regra aqui, ela vai ser importante quando nós formos ver verbos, sobretudo verbos contratos. Então, mas eu já antecipei, já que a gente está falando de acento, eu antecipei essa regra. No próximo vídeo serão vistos os enclíticos e proclíticos. O próximo vídeo vai ser também um pouco detalhado demais, mas talvez a gente não precise dar, no momento, tanta atenção ao próximo vídeo. Se vocês quiserem, vocês pulem o vídeo número 8, se não me engano, e depois, quando nós começarmos a ler textos, vocês podem retornar ao vídeo número 8. De todo modo, o próximo vídeo será um vídeo sobre palavras proclíticas e palavras enclíticas.